No dia 9 de julho foi comemorado o Dia Nacional de Alerta contra a Insuficiência Cardíaca. O repórter Emanuel Belmiro conversou com especialistas sobre a doença. Acompanhe. A insuficiência cardíaca é uma doença grave que atinge 23 milhões de pessoas no mundo. Quanto mais informações sobre ela, melhor, claro. É por isso que nós vamos conversar agora virtualmente com o doutor Antônio Carlos Pereira Barreto, que é cardiologista do INCOR e ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. Professor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, obrigado. Eu queria já começar perguntando o que é a insuficiência cardíaca e fazendo aquela pergunta que muitos fazem também, né? Se essa doença ela só dá em pessoas idosas. É isso mesmo ou não? Mas a insuficiência cardíaca, acho que a gente pode, popularmente é também chamado de coração cansado, né? Então é um coração que fica doente e não consegue bombar o sangue para o corpo todo conforme as necessidades dele. Ela é, sim, é uma doença que atinge mais os velhos, mas ela também pode, por exemplo, a gente tem cardiopatia congênita, que pode estar em insuficiência cardíaca, e uma miocardite que pode atingir jovens, então ela é uma doença que pode atingir qualquer faixa etária. O que é que causa essa insuficiência e como é que é feito esse diagnóstico? Quais são os sintomas, enfim? O que provoca? Por exemplo, pressão alta mal controlada, você tem uma doença coronária, teve um infarto, você morre um pedaço do coração, você pode apresentar lá para frente insuficiência cardíaca, você pode ter uma gripe, o vírus ataca o miocárdio, a própria Covid, que está tanto na moda falar hoje, pode atacar o coração, a gente pode ter insuficiência cardíaca, então são múltiplas causas. O diagnóstico, né? Olha, ele é eminentemente clínico, né? Então, as pessoas, quando o coração está cansado, o organismo começa a reter um pouco de líquido e as pessoas começam a ter falta de ar, cansaço aos esforços, vai deitar e tem falta de ar à noite. Esses são os principais sintomas assim que a gente vê na insuficiência cardíaca. Então, principalmente cansaço, inchaço, né? Incha as pernas. Então, e aí, por intermédio desses dados, você começa a suspeitar e pode pedir alguns exames para confirmar o diagnóstico. A maioria dos pacientes procura o clínico, né? E aí o clínico encaminha para o cardiologista para orientar melhor o tratamento quando necessário. Doutor Antônio, falando a respeito de Covid, como o senhor falou, né, mencionou aí, uma pessoa normal, que nunca teve problema cardíaco nenhum, ela pode adquirir Covid e com isso passar a ter um problema de insuficiência cardíaca? A Covid pode causar isso também? Pode sim. Como assim, o Covid é predominantemente uma doença pulmonar, não é isso? Mas quando o pulmão fica atingido, numa fase seguinte, ele pode também, o Covid, atingir o coração, provocando uma inflamação no coração, que a gente fala miocardite, né? E aí o coração inflamado pode ficar cansado, né? E o paciente pode apresentar insuficiência cardíaca. Não é assim uma coisa das mais comuns, né? Isso não é o principal problema é o pulmonar, né? Que todo mundo a gente já ouve sempre falar da entubado, etc. Mas sim, algumas pessoas podem apresentar a inflamação do coração e apresentar insuficiência cardíaca. E existe cura para a insuficiência cardíaca ou só tratamento, doutor Antônio? Em princípio, tratamento. É claro que algumas causas de insuficiência cardíaca são controláveis, né? Então, por exemplo, a gente está falando, se o meu paciente apresentar um coração cansado por conta de uma pressão alta mal controlada, etc., se eu controlar a pressão alta, a insuficiência cardíaca até desaparece. Faço uma angioplastia, eu ponho uma cirurgia ponte, né, coronária, eu conserto, né, aquele problema cardíaco e a insuficiência cardíaca vai embora. Mas a insuficiência cardíaca, como você começou no começo colocando, aquela do idoso, com o coração mais tempo de doença, etc., essa a gente controla. Então, o tratamento com medicamentos controla a doença, sim, melhora muito os sintomas e dá uma qualidade de vida muito boa para os pacientes. Até 2014, praticamente, o tratamento era fundamentado numa coisa que a gente diz que é bloquear neurohormônio, né? Então eu tenho que bloquear adrenalina, renina, angiotensina, e esse era o tratamento da insuficiência cardíaca. De lá para cá, surgiram mais alguns remédios muito importantes que estão mudando a história natural. Tinha melhorado bastante com esse tratamento, né? Mas hoje, em princípio, são 4 drogas que um paciente com insuficiência cardíaca, o coração dilatado, cansado, tem que estar tomando. Mas o doutor ressalta que tem como prevenir a insuficiência cardíaca. Hipertensão, a doença coronária, que são as principais causas de coração cansado, né? Então, se eu tratar a hipertensão, o coração controla, ele deixa de sobrecarregar o coração, eu estou prevenindo insuficiência cardíaca.
Se eu tenho uma doença coronária, né, entupimento das coronárias, se eu trato o colesterol alto, se eu revascularizo o paciente um pouco antes de ele entrar em insuficiência cardíaca, etc., mas eu posso prevenir a doença coronária tratando, emagrecendo, fazendo exercício, tomando remédio para baixar colesterol. Eu prevenindo a doença, eu estou prevenindo lá na ponta a insuficiência cardíaca.